Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. E posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, nem meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego e agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus. Sim, foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Graças e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto do Projeto Aprisco. Estou com saudade dos irmãos, espero que todos estejam bem, que a família de todos esteja bem, que nesse período de quarentena essa doença não tenha chegado à casa de ninguém. Fique em casa, guarde, vamos aguardar
as instruções das autoridades até podermos nos reunir novamente na congregação, juntos, podemos celebrar o Senhor. Mas enquanto nós não podemos fazer isso, estamos online, né, meditando com os irmãos toda semana, e espero que essas palavras tenham abençoado a vida dos irmãos. Hoje eu quero pensar com os irmãos no texto do Salmo de número 84. Mas antes de nós irmos ao texto, eu quero contextualizar um pouco aqui este salmo. Esse salmo é um salmo que era cantado na peregrinação, que fala da peregrinação do povo até Sião, até o templo do Senhor, o lugar de adoração. Tenha em mente que o contexto deste salmo é um contexto da antiga aliança, onde o Senhor só se manifestava no templo, onde o Senhor não tinha o povo não tinha esse contato que hoje nós temos direto com o Senhor. Ele tinha que ir ao templo, a casa do Senhor, Betel, Sião, para poder adorar o Senhor. E o salmista ele vai expressar esse desejo de estar na casa do Senhor através desse salmo. O salmo começa assim, eu vou ler na versão King James atualizada, então pode estar um pouco diferente da versão dos irmãos, mas a gente vai estar falando de outras versões também para trazer o contexto desse salmo. O texto começa assim: como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos! Minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. O salmista está falando que essa alegria se expressa até fisicamente. O seu coração, a sua carne vibram pela possibilidade de ele estar na casa do Senhor, estar no templo. Todo esse contexto de peregrinar para o templo com alegria, como peregrino, ser conduzido até o lugar de adoração. E o texto no versículo 3 continua: até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. E aqui o salmista fala dessa felicidade de poder estar em todo o tempo adorando o Senhor. Ele fala que os que habitam na casa do Senhor, o que servem no templo diariamente, eles são felizes porque eles não cessam a adoração. Porque eles podem adorar sem cessar, porque o templo é casa de Deus, é lugar de Deus. Nesse contexto, é claro que hoje, no nosso contexto, nós somos morada do Senhor. Então, essa expressão que o salmista usa de felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, ela é real para nós hoje. Nós não precisamos cessar a nossa adoração ao Senhor. Em todo tempo, Ele está conosco, em todo tempo nós temos a oportunidade. Então, eu peço para que os irmãos avaliem a felicidade que nós temos de poder adorar o Senhor, de estar em todo tempo em adoração ao Senhor. O salmista não tinha isso, ele estava pensando na jornada do peregrino, quando ele saía para peregrinar para Sião, para adorar ao Senhor, e pensando, poxa, se eu pudesse habitar no templo do Senhor, eu seria muito feliz. Felizes são os que estão no templo, que podem adorar o Senhor perpetuamente, sem cessar. Aí no versículo 5, o salmista diz assim: felizes os que em ti confiam, os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Eu vou ler uma outra versão aqui, na versão do João Ferreira de Almeida,
atualizada, o texto diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E aqui na versão King James atualizada, ele diz que aqueles que são peregrinos de coração. Por quê? Esses caminhos aplanados, ou peregrino, é o caminho da peregrinação. É todo aquele caminho que eles trilhavam subindo para Sião para poder adorar ao Senhor. E o salmista vai dizer que felizes os que em ti encontram forças. Por quê? Porque no caminho, isso daqui é uma analogia à vida. Toda caminhada tem dificuldades. Só que no caminho nós encontramos forças. Por quê? Porque olhamos para o objetivo. E o objetivo é encontrar com Deus em sua casa. Então ele estava falando que felizes são aqueles que encontram forças, que as dificuldades não deixam eles enfraquecerem e ficar pelo caminho. Mas que eles têm um alvo específico, que é adorar ao Senhor, que é ter um encontro com Deus, e eles continuam caminhando. Eles continuam a sua peregrinação no deserto. E ele vai dizer, ainda no próximo versículo, ele fala assim: ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. Vale de Baca, alguns vão falar vale árido, algumas versões vão falar vale árido, outras versões vale de Baca, e aqui ele está falando vale de lágrimas de Baca. Por quê? Porque esse vale era um vale árido, era desértico. E só crescia ali balsameiras. Baca significa balsameiras. Só que essa palavra Baca, no hebraico, ela tem a sua fonética, a forma de se dizer, idêntica a choro. A palavra no hebraico para choro e para balsameiras é igual na sua pronúncia. Então, esse vale de choro é um vale desértico, ele traz à mente essas dificuldades da vida. E aí o salmista vai dizer que ao atravessarem o vale de lágrimas, convertem-no num lugar de fontes. O que significa isso? Significa que mesmo no momento de dificuldade, aquele que tem em mente tem como objetivo estar com Deus, ir para o culto, ser um lugar de adoração para o Senhor, esses momentos não conseguem, mesmo que seja deserto, que todo mundo olha e fala, mas está no deserto, isso não consegue tirar a alegria do coração dessa pessoa. O peregrino, ele diz que ele transforma um vale de Baca, ou o vale de choro, o vale de lágrimas, ele converte num lugar de fontes. Em vez de ser um lugar de choro, é um lugar de regozijo. Por quê? Porque ele está indo encontrar com o Senhor, seu Deus. Ele está indo para adorar, ele caminha para a adoração. E como boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. Mesmo no deserto, as bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. E ele prossegue no versículo 7. Caminhando com vigor sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. O vigor é crescente. Por quê? Porque a nossa experiência com Deus vai aumentando e a nossa confiança aumenta. Cada vez que experimentamos de Deus, nós temos a confiança nele aumentada. E esses momentos de dificuldade, de vale, de lugar árido, de lugar seco, de momentos que a vida nos priva de algumas coisas, são momentos que nós experimentamos a bondade do Senhor, a provisão do Senhor, a boa mão do Senhor. E isso faz com que as nossas forças sejam renovadas
E como o salmista vai dizer, caminhando com vigor sempre crescente, o nosso vigor aumenta, nós não desfalecemos. Como o texto de Hebreus vai dizer, nós não somos dos que retrocedem. Nós não retrocedemos porque a experiência que o Senhor nos faz experimentar nele, nos fortalece nessa caminhada. E o salmista continua, Senhor eterno, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, que és o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido, pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. E aqui eu vou mudar a tradução, que eu acho a tradução da Bíblia de Jerusalém ela me toca mais. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, o texto diz assim, sim, vale mais um dia em teus átrios que milhares a meu modo. Que é literalmente, quando a gente vai para o original, vai falar, literalmente em minha liberdade. Vale mais um dia em seus átrios do que 1000 em minha liberdade, da forma com que eu quero viver, a meu modo de viver. O salmista expressa que é muito melhor estar preso ao Senhor do que livre para os meus próprios deleites. Que é melhor eu ser prisioneiro de Deus do que ter uma liberdade que na verdade não é liberdade. É prisão do pecado, que nos diz, que nos engana dizendo que somos livres, mas no final estamos com as cadeias amarradas, cada dia mais potentes em nossos braços, até o Senhor nos libertar disso, nos trazer para uma prisão de amor, vamos dizer assim. Viver sobre a obediência da palavra do Senhor é muito melhor do que qualquer outra liberdade que possa nos ser oferecida. E aí ele fala, sim, vale mais um dia em teus átrios que milhares a meu modo. Ficar no umbral da casa do meu Deus que habitar nas tendas dos ímpios. Ou na versão King James atualizada, estar recostado à porta do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. É a bênção de estar próximo ao Senhor. A bênção, no nosso caso, aplicação para nós hoje, a bênção de sermos habitação do Senhor. É melhor ser habitação do Senhor do que habitar nas casas mais ricas dos ímpios. Ter o contato com o Senhor, esse relacionamento construído com Deus é muito melhor do que qualquer luxo que possa nos ser oferecido. E o texto continua, porque Deus, o Eterno, é sol e escudo. O Senhor concede graça e glória, é sol e escudo, é aquele que dá vida e que protege também. É aquele que nos sustenta em todo momento. Ele é o sol, que é o brilho, que é responsável pela vida. Quando a gente pensa nas plantas, as plantas precisam do sol para sobreviver, mas ele também é escudo. Ele traz a vida, ele traz esse frescor, mas ele nos protege. Ele que nos guarda. O Senhor, porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo. O Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Nenhum bem recusa aos que vivem em integridade. Seja íntegro. Às vezes isso nos custa algumas coisas, porque vivemos numa sociedade corrupta e nos colocam em situações de que ou a gente
se corrompe ou vai perder. E muitos de nós, por termos medo do que vem, não termos o controle sobre as coisas, às vezes falam, não, eu tenho que me corromper, porque senão eu vou perder essa oportunidade. Só que a palavra do Senhor, ela é direta, ela fala conosco. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Confie no Senhor. Confie que o Senhor é o nosso sustento, que o Senhor é o nosso provedor. Que nada foge do controle do Senhor, que Ele é o soberano Deus. Ele não recusa os bens aos que vivem em integridade. O Senhor vai nos abençoar se nós formos íntegros, porque a sua palavra é verdade e o Senhor não mente. E o texto termina no versículo 12, com o salmista dizendo: ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Ou, na versão de Almeida, revista e atualizada, o texto diz: Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Confie no Senhor. Bem-aventurado, feliz é aquele que confia no Senhor. E esse salmo parece que ele já inicia com a conclusão. Porque se a gente voltar no primeiro versículo, o texto vai dizer assim: quão amáveis são os seus tabernáculos. Ou, quão amável é o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Habitar o lugar da sua morada, quão amável é quando o Senhor se faz presente, quando nós o entregamos esse lugar para Ele, quando nós realmente vivemos em adoração. Que a minha oração é que os irmãos possam confiar na provisão do Senhor, na proteção do Senhor, na graça do Senhor e na bondade do Senhor. Que, como o texto diz, feliz é o ser humano que confia em ti plenamente. Confie no Senhor. Deixa as preocupações de lado, deixa todo essa ansiedade de lado e confie no Senhor plenamente, porque quando nós pomos a nossa confiança em Deus, até o lugar árido se torna um manancial. E que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. Graça e paz.